Bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje vamos olhar para o arquipélago dos Açores, aquela região autónoma de Portugal, ali mesmo no meio do Atlântico. E temos connosco, claro, várias fontes para nos guiar. O nosso plano é fazer uma viagem pelos pontos mais importantes, pelas curiosidades destas 9 ilhas, que são vulcânicas, claro. Há imenso para descobrir. E olha, logo para começar, um detalhe curioso. São 9 ilhas, divididas em 3 grupos: ocidental, central, oriental. Sim. Mas a capitalidade, bem, é partilhada. 3 cidades: Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta. É uma organização interessante, não é? É verdade, não é muito comum. E estão 1 hora a menos que Portugal continental. Fuso horário UTC-1. E São Miguel, essa é a maior ilha. E a que tem mais gente. Exato. E essa localização lá está, em pleno Atlântico. Não é por acaso. As ilhas estão mesmo em cima de um ponto geologicamente muito ativo. Ficam na junção de 3 placas tectónicas gigantescas: a euroasiática, a africana e a norte-americana. E é esta encruzilhada que explica a origem vulcânica, é omnipresente. Percebe-se. E essa origem vulcânica deve marcar a paisagem toda, imagino. Completamente. A paisagem é toda ela feita de cones vulcânicos, caldeiras enormes. Pensa na Lagoa das 7 Cidades, ou na Lagoa do Fogo, em São Miguel, ou a Caldeira do Faial. São postais dos Açores, não é? E depois tens as fumarolas a libertar gases, calor, as nascentes termais. E claro, o ponto mais alto de Portugal fica lá, a Montanha do Pico, com 2.351 metros. Uau! E atenção, isto não é só história antiga. O vulcão dos Capelinhos, no Faial, esteve ativo entre 1957 e 58. Acrescentou mesmo terra nova à ilha. A terra ali está, bem, muito viva. Incrível. E falando em história, mas mais para trás, século XV, certo? A descoberta. Sim, a data que normalmente se associa é a 1427. Diogo de Silves. E o povoamento começou pouco depois, em 1439. Pelo que li, principalmente portugueses, mas também flamengos. Exatamente. Flamengos também tiveram papel. E percebe-se logo a importância estratégica daquelas ilhas, ali perdidas no meio do oceano. Tornaram-se uma escala crucial para as viagens entre a Europa e as Américas e também na Rota do Cabo para a Índia. Isso trouxe desenvolvimento, mas claro também muitos desafios. Que tipo de desafios? Olha, resistiram à integração em Espanha, na crise de 1580, tiveram de lidar com piratas e corsários, e isto para além dos perigos naturais, vulcões, sismos. Ufa! Depois, mais tarde, no século XIX, foram um palco importante nas lutas liberais. E, finalmente, em 1976, alcançaram o estatuto de região autónoma. É uma história de muita resiliência, sem dúvida. E o clima? Deve ser ameno por causa do mar? Sim, temperado marítimo, temperaturas suaves o ano todo, umidade alta, chuva bem distribuída. A corrente do Golfo ajuda a moderar. E a vegetação? Fala-se muito da laurisilva. Sim, a laurisilva é a floresta nativa. Uma floresta úmida, subtropical, hoje bastante rara no mundo. Tem espécies que só existem lá, como o cedro do mato, a urze, o louro da terra. Mas também há espécies que não são de lá, mas que hoje são icónicas, não é? As hortênsias, por exemplo. Precisamente. A Cryptomeria, que é um cedro japonês, e as famosas hortênsias azuis. Estão por todo o lado, nas bermas das estradas. Marcam a paisagem visualmente, embora sejam introduzidas. E quanto a animais? Há animais únicos dos Açores? Em terra, o único mamífero mesmo endémico, quer dizer que só existe lá, é o morcego dos Açores. Um morcego? Sim. Nas aves há uma muito especial, o priolo. É uma das aves mais raras da Europa e sobrevive ali na Serra da Tronqueira, em São Miguel. Mas, bem, a grande riqueza está no mar. Ah, as baleias e os golfinhos? Exatamente. As águas dos Açores são um santuário para muitos cetáceos. E isso deu origem a um turismo de observação muito forte. E, felizmente, muito focado na sustentabilidade e no respeito pelos animais. Falando em economia, as bases tradicionais. Agricultura, criar gado, os laticínios são famosos. Quem não conhece o queijo da ilha? Ou a manteiga dos Açores. Sim, a agropecuária é fundamental. E a pesca, claro. Mas o turismo cresceu muito então. Imenso, especialmente o turismo de natureza. Os trilhos para caminhadas, o mergulho, a observação de cetáceos que falávamos. E a cultura? Deve ser muito própria também. Muito rica.
As festas do Divino Espírito Santo são enormes, mobilizam as ilhas todas. Têm músicas e danças características como a chamarrita, a sapateia, e o artesanato é muito particular. Bordados, cerâmica, trabalhos feitos com escamas de peixe. Coisas únicas. E isso reflete-se na arquitetura, no património? Sim, sem dúvida. A arquitetura tradicional usa muita pedra vulcânica, o basalto negro, que contrasta com as paredes brancas de cal. É muito característico. E há reconhecimento mundial, atenção. Ah, sim. O Centro Histórico de Angra do Heroísmo na Terceira é Património Mundial da Unesco desde 83. Pela história, pelo urbanismo planeado. E há mais? A paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico, desde 2004. Aqueles muros de pedra preta a proteger as vinhas, os chamados corrais. É impressionante ver como as pessoas se adaptaram àquele terreno vulcânico para produzir vinho. Uma paisagem cultural única no mundo. Portanto, para resumir um pouco, os Açores são esta combinação muito especial de natureza vulcânica, sempre presente. Ativa, sim. Uma história riquíssima, marcada por serem um ponto de encontro no Atlântico, uma cultura vibrante, com tradições muito fortes como as festas e este património Unesco. E a biodiversidade marinha, não esquecer, de relevo mundial. Certo, e uma economia que, está a mudar o foco para um turismo mais sustentável. Tudo isto cria uma identidade muito forte, muito própria. Fica talvez uma ideia para refletir. Até que ponto é que este isolamento e esta convivência diária com a força da natureza vulcânica, que tanto é bela como pode ser ameaçadora, moldou não só a paisagem, mas uma cultura. Uma cultura de resiliência, uma identidade única. Talvez isso se veja na forma como equilibram tradições antigas, como essa vinha heroica do Pico, nos corrais, com a modernidade de um turismo que quer valorizar a biodiversidade marinha. Ou, até naquela relação curiosa entre a preservação da floresta original, laurisilva, e a presença massiva das hortênsias, que não são de lá, mas que se tornaram tipo a imagem de marca visual do arquipélago. É um equilíbrio interessante.